Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conseguir descobrir qual é o nosso aproximado nível energético, nosso nível espiritual, nosso quantum energético, que é a quantidade de luz que nós conseguimos agregar nas nossas células através do nosso trabalho de desenvolvimento espiritual. Sim, através do nosso mérito, porque 3 coisas aumentam o nosso nível espiritual e apenas 3, que é o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento e nosso trabalho no bem, né? A prática no bem. Vocês com certeza já ouviram falar sobre isso. Esses 3 são os pilares para a nossa elevação energética, para que a gente agregue maior nível de evolução, ou seja, para que a gente agregue mais amor, porque o universo é amor. Tudo o que existe no universo é amor em menor ou maior escala. Até mesmo o ego, que é uma coisa ruim, ou a raiva, é amor em uma escala muito pequena, nem que seja por si próprio, para um motivo egoísta, mas é querer bem nem que seja a uma só pessoa, a ti. E o amor em maior escala quer o bem a todos e pratica o bem em maior escala a todos, a toda a sociedade. E é isso que diferencia os seres ao longo da evolução no nosso universo. Então hoje nós vamos trazer uma tabela, porque o Hélio está aqui comigo, porque claro, este é o Pava e Hélio respondem. E hoje nós vamos descobrir nessa tabela onde mais ou menos você se encaixa. Quero que você faça isso e depois nos conte nos comentários. Só antes, o Hélio vai nos dar um maravilhoso convite. E o convite tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, porque auxilia a alavancar também esses 3 pilares e o nosso quantum energético. É um convite para avançarmos no nosso conhecimento e também no autoconhecimento, que facilita a nossa prática do bem. Simplesmente porque no próximo mês inicia a nova turma das práticas de meditação ao vivo e online. Esse espaço onde nós vamos aprofundar não só o nosso conhecimento, mas também a nossa prática no universo da transformação e participar desse incrível movimento de autotransformação a partir da meditação, junto com essa comunidade fechada, que é o que também nos conecta. Serão no máximo 20 participantes, como tem sido todas as turmas até aqui, e as vagas para a próxima turma estão abertas. O link de inscrição e de mais informações está aqui na descrição, mas eu também fico à disposição nos comentários para toda e quaisquer dúvidas. Maravilha, pessoal. Aproveite, porque senão só daqui a 2 meses pela próxima turma. É só descer que o link estará aqui embaixo na descrição. Aproveite, porque isso auxilia nós aumentarmos este número através do nosso autoconhecimento. Muito bem, como que funciona isso, né, Hélio? Porque a gente já viu que tudo no universo é amor, e os seres que conseguem aglomerar em si uma maior quantidade de amor vibram em uma maior frequência, né? Energia baixa, frequência baixa é um amor muito pequeno, egóico, muitas vezes, e energia boa, seres elevados, alta vibração é alta vibração deste mesmo campo, deste amor. Pegamos aqui uma tabela e você vai ver então onde tu se encaixa. E depois nós vamos extrapolar esta tabela para o nível universal, galáctico, para a gente ter uma noção da onde nós nos posicionamos frente aos anjos, frente aos seres cósmicos, galácticos e celestes, né? Para que a gente tenha uma noção do quanto ainda temos que evoluir, mas também do quanto já evoluímos. E digo mais, este número você pode adquirir no plano extrafísico, em projeções astrais, em encontro com teus mentores, durante o desprendimento noturno, ou enfim, em alguma outra possibilidade. Porque essas medidas, elas são medidas existentes, certo? Através de uma escala, né? Onde não necessariamente esta escala vai ser precisa, porque pode variar de um dia para uma semana, né? Dependendo da variação energética interna da pessoa. E mais, tu não poderás descobrir este número preciso. É por isso que eu estou dizendo que tu vai ter que te colocar ali nessa tabela, porque teus mentores, guias, não vão dizer teu nível espiritual é tal. Sabe por quê? Por 2 motivos. Porque se ele for baixo, isso vai te desanimar, quem sabe te deixar triste. E isso pode baixar ainda mais o número. E se o número for muito alto, for muito elevado, tu pode desenvolver algo muito perigoso, que é uma arrogância espiritual. E isso é terrível, iria baixar este teu número. Então, de nenhuma hipótese é bom tu saber exato. Mas tu pode ter uma noção e te posicionar nessa tabela que a gente vai colocar aqui para ti agora. E Pava, isso é muito importante também nós alertarmos, porque caso nós tenhamos alguma experiência em que alguém diga para nós qual é o nosso nível
de medida, qual é o nosso quantum energético, já é um bom sinal para que a gente mantenha aquela pulguinha atrás da orelha, que quem sabe quem esteja falando isso para nós não é um ser com uma grande elevação espiritual assim, esteja tentando imputar em nós alguma outra coisa não tão elevada. E no plano espiritual é tão comum essa seleção vibratória que tem locais que tu só é permitida a entrada a partir de ter um certo nível vibratório, a partir de atingir uma certa qualidade de energia, de amor. Tu consegue passar por pórticos, tu consegue participar de eventos, palestras, coisas no extrafísico, no mundo maior. Se tu já adquiriu o mérito para participar, ou seja, se trabalhou, se desenvolveu o suficiente para chegar até lá, para desenvolver um nível que tu seria sensível às energias, conhecimentos e aprendizados que estariam lá, ao invés de te atrapalhar ou quem sabe até te confundir mais. Então é uma seleção feita até mesmo por equipamentos, velho. Isso, nos planos espirituais, todas as divisões, entre aspas, divisões, elas são feitas pelas frequências energéticas. Aqui, na superfície planetária, que nós encontramos os mais diversos tipos de medidas vivendo conjuntamente. Mas nas realidades espirituais, essas vidas, essas frequências são divididas pela nossa energia interior. Então, quanto mais elevados, mais possibilidades e liberdade também temos. Quanto menor esse grau de energia, menos liberdade temos e menos acessos a tantos conhecimentos também temos. E bom dizer também, Hélio, que este número representa, né, o efeito que a vibração do amor exerce em nós. Porque o amor, ele é do universo e reflete em nós, e o nosso polimento em diamante é capaz de refletir este amor cósmico através de nós. Então é também um efeito que o amor consegue exercer sobre nós. Então vamos lá. Hélio, nós vamos então posicionar na nossa escala um primeiro elemento. Nós vamos colocar um peixe, porque o peixe, um ser vivo, né, que está nos estágios iniciais da sua evolução, mas também já está mais além do que uma célula, porque ele é um aglomerado de células. Então vamos colocar o peixe como o nosso primeiro item da tabela, que seriam 50 medidas energéticas. Lembro que o valor dessa medida é para fazermos a proporção apenas do afastamento evolutivo entre os seres, certo? É uma proporção. E, Hélio, como ficam os seres animais? Bom, depende. Tem animais que vão de 100 a 400 medidas, como são, no caso, os cavalos e golfinhos, que são os seres mais evoluídos do planeta Terra. E posicionamos o urso com 200 medidas. Isso é muito interessante porque valida o que nós comentamos agora há pouco, que quanto maior o grau de medidas, também é maior a liberdade do ser. A gente costuma falar que os peixes que vivem em cardumes, eles compõem uma grande consciência. Porém, ele não tem tanta liberdade assim, ele está livre para transitar pelas águas. Um urso, ele já tem um maior grau de liberdade, ainda que nós estejamos falando fisicamente. Ele pode adentrar as águas, ele pode transitar pela terra, ele pode escalar as montanhas e as árvores, então ele tem um maior grau de liberdade. E essa correspondência também é feita com relação às liberdades espirituais do ser humano, de todos os seres que estão acima do ser humano, que são muitos. É verdade, Hélio. Então fala para nós, aqui na Terra, qual que é a média da vibração do ser humano terrestre? A média nossa varia, mas é uma média e permanece e estabelece-se em 550 medidas. O que não quer dizer que nós tenhamos este número, porque podemos ter menos e podemos também ter mais. Eu acredito que a gente pode começar falando daqueles seres humanos, e eu não falo me incluindo porque eu não sei o meu número de medidas, vou ter que me colocar a partir de um exercício de consciência, daqueles que têm menos do que essa média, que variam entre 320 a 450 medidas. A gente falou agora há pouco que os ursos possuem 200 medidas, então estes seres com 320 a 450 medidas, seres humanos, tem uma familiaridade muito grande com a vida dos animais. É um ser que reage de forma agressiva, que tem um humor um pouco não elevado, é mal-humorado, ri pouco, tem uma oscilação emocional muito alta. Quando ele supre os seus necessidades básicas e os seus instintos, aí então ele se alegra, essa alegria mais emocional.
né? Mas no contexto geral tem atitudes mais egoístas, e eu gosto aqui, Pava, para ilustrar isso do ser humano mais animal, a figura mitológica do Minotauro. O Minotauro é aquele que possui o corpo de ser humano, mas tem a cabeça de um animal, né, de um touro. Então, aqueles que possuem de 320 a 450 medidas se afinizam mais com este Minotauro, que vivem num corpo humano, mas tem as suas necessidades mais como se fosse um animal. E é verdade, ali, quem sabe este ser ainda precisa passar por alguns bocados para começar a se lapidar. E ok, se você se enquadrar aí, todos nós estamos lá, passamos lá, e é natural da evolução no universo. Tudo tem um início e tudo sempre evolui. Então, tu falou agora de 320 medidas, que é a média mínima da Terra, até 450 medidas. Então, estamos começando agora a passar pela média da Terra, que vai de 450 medidas até 600 medidas, é isso? Isso, até 600 medidas, 590, 580, e que se configura assim a maioria de nós, seres humanos, que é bem como tu comentou, Pava. Nós passamos por todos os estágios e nós oscilamos muitas vezes dentre esses níveis de medidas. E assim é também com todos que estão ou que estamos neste nível médio. Nós oscilamos muito em estar como o Minotauro, como eu dei agora, em ser comandado pelos nossos instintos, ou de comandar os nossos instintos, de ser mais inteligentes e termos uma bondade, um equilíbrio emocional mais desenvolvido. Mas ainda assim, se a gente olha a Terra e a humanidade como está hoje, a gente percebe que há valores não muito altruístas e fraternos. Então a gente percebe que a média da humanidade, de 450, 580, 600 medidas, são aquelas pessoas, somos nós muitas vezes, que vivemos sem grandes motivações altruístas e fraternas. Mas é a média do planeta e é por isso que nos encontramos da forma que nos encontramos. Perfeito. E agora temos outra medida aqui para a Terra, porque a máxima daqui é 800 medidas. Mas, gente, não quer dizer que não se pode encarnar com mais medidas, né? Veja, exemplo de Jesus e tantos outros mestres que passaram pela Terra. Mas a máxima média da Terra como 800 medidas. Então agora, Hélio, nossa tabela vai de 600, né? 580, 600 medidas até 800. Quem se enquadra nessa? Nos diz tudo nos comentários onde tu acha que tu se encaixa. Eu ainda colocaria aqui outras duas divisões, de 600 a 700 e depois de 700 a 800. Pegando primeiro essa de 600 a 700, são aqueles seres humanos que já têm um grande equilíbrio emocional e que são raros os momentos em que se deixam levar pelas raivas, pelos descontroles, e que dedicam a sua vida a aprender, né, a encontrar um sentido de vida um pouco mais justo, que não são compatíveis com as explorações e querem levar vantagem em tudo. São aquelas pessoas que dominam mais os seus instintos animais e manifestam-se como a vida pede de nós, seres humanos. Agora, aqueles seres que já estão de 700 a 800 medidas são todos que vivem com um sentido grande de dever, que fazem o bem perante, eu diria, a ética universal. É quem exprime o amor nas suas ações na grande maior parte do tempo. E isso é indiferente em relação à posição social. Porque existem pessoas nas mais áreas distintas socialmente e que manifestam 800 medidas, por exemplo. Pego aqui o exemplo de grandes mestres, como o Pava comentou, que manifestam essa consciência, mas existem vários convivendo entre nós na sociedade que manifestam também essas mesmas medidas, e isso basta a gente olhar aquilo que fazem, desde cientistas, de pessoas que trabalham como bombeiros, como enfermeiros, como artistas, como padeiros, como cozinheiros, como professores, enfim. Isso não é o relevante é aquilo que realiza-se em ação. Bom a gente deixar bem claro também, muito importante, que não quer dizer que uma pessoa é mais que a outra ou melhor que a outra, não, porque isso seria novamente ter um nível espiritual mais baixo nessa energia, porque todos no universo são da mesma importância, e não nos achar superior a estes seres é uma característica de maior evolução. Tanto que os mentores até dizem que as amebas são nossos irmãos.
né? Tudo manifesta um nível de amor. E quanto mais nós elevamos o nosso quantum energético, mais a gente percebe que o trabalho em si é para todos, né? Aqueles que mantêm os mesmos níveis que nós, mas aqueles que estão, inclusive, com o nível de uma ameba. Eles são tão importantes quanto nós, para um macrocosmo deles. Pois é, e agora, né, como será que nós estamos posicionados frente ao universo? É sabido também que os seres solares possuem 2.600 medidas espirituais em média, né? Ou seja, uma pessoa aprovada aqui na Terra, muito bem colocada aqui na Terra, 800 medidas. Seres solares, 2.600 medidas, o que poderiam ser considerados os anjos. Então, é uma longa caminhada, né? 3,3 vezes mais energia de amor do que nós aqui da Terra, dos mais avançados. E isso nós estamos nos referindo aos seres solares do Sol do nosso sistema planetário, porque existem sóis muito maiores e que são morada para seres solares com muito mais quantum energético. A gente se refere ao Sol do sistema solar. É verdade, porque o André Luiz, em uma de suas excursões, ele conheceu um grande mestre da Terra e perguntou o que ele almejava. E este grande mestre da Terra, com certeza com mais de 800 medidas espirituais, almejava um dia poder participar das grandes assembleias de Júpiter ou Saturno, aqui do nosso sistema solar, né? Ou seja, que já tem um nível de amor muito mais elevado. E o que esses seres, então, almejavam para a sua resistência cósmica? E era participar das divinas assembleias solares, onde se regiam, junto com o regente espiritual de todo o sistema solar, todas as trâmites e diretrizes para todo o sistema solar. E veja que o Sol pode ser considerado a alma do sistema solar e os planetas, os corpos onde essas almas habitam. E é o próximo reino da existência, os seres angélicos habitantes dos sóis, que eu vou deixar a recomendação aqui, caso você queira saber mais sobre eles. E daí a gente vê o que será que almejam os seres solares, se é que assim se pode dizer, né, Hélio? E eles nos diriam que seria, claro, participar em âmbito galáctico da evolução universal, bem como o Logos galáctico, ao qual nosso querido Mestre Jesus assim já faz. E ali por diante, né, Hélio? Quem sabe a regência deste universo, porque existem muitos. E daí para diante talvez não nos cabe avaliar agora. O que nos cabe sim é, quem sabe, chegar ao máximo que este palco pode nos oferecer, que são as 800 medidas. Daí para diante a gente olha os próximos degraus. Mas enquanto isso nos dediquemos ao que o planeta Terra nos oferece e nos pede. E a boa notícia é que nós, para evoluirmos em amor, precisamos ser felizes e buscar ser feliz frente a todas as dificuldades, que são aquelas que nos pulem, tá certo? Que vão nos impulsionar, que vão nos deixar forte e vão nos fazer aprender exatamente o que a gente precisa, nem que seja desenvolver a paciência. Cada vez que a gente aprende, nós elevamos o nosso nível energético espiritual e o nosso nível de amor, porque a gente passa a amar cada vez mais. Deixa aqui as tuas medidas onde tu acha que se encaixa, deixem perguntas, ajude a responder, e a gente agradece muito a tua presença. Um grande abraço E até mais!